Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai implementar do Total Zero um fluxo de login social dentro do Next.js. Então, login social é uma funcionalidade presente em muitos aplicativos web modernos que facilita a vida do usuário na hora de acessar os nossos aplicativos. Então, com o login social, com a conta que a gente tenha no Google, no Facebook, no GitHub e assim por diante, a gente pode utilizar essa mesma conta para fazer o login no nosso aplicativo. Então a gente seleciona o provider, né, que a gente quer utilizar para logar no aplicativo, e aí a gente consegue navegar no aplicativo usando os dados que já existem nesses outros serviços, né, no Google, Facebook, GitHub e assim por diante. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa teu like que vai ajudar muito a fortalecer o canal. E agora bora para o código. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui no terminal é criar o projeto no Next. Então eu vou rodar o script npx create next app @latest. Aqui eu vou passar o nome do projeto, social login. Vou dar um enter. Vou usar o TypeScript, vou usar o ESLint, também quero utilizar o Tailwind. Vou utilizar a pasta src. Vou usar o app router, não quero o turbo repo e vou utilizar o @barra para ser o nosso alias nas nossas importações. Então aqui ele vai criar o projeto para a gente e aí quando ele finalizar a gente continua a nossa implementação. Show de bola, projeto criado, eu vou navegar aqui em social-login, vou dar um code ponto, ele vai abrir aqui o VS Code no projeto. Beleza, a gente tem aqui o projeto já criado, eu vou remover aqui algumas coisas, vou limpar na verdade, né? Vou tirar esse favicon, vou tirar esses estilos aqui do globals.css, vou deixar só as coisas relacionadas aqui ao Tailwind. Aqui em page eu vou colocar só um H1, login social, posso remover aqui esse image. Em layout, deixa eu ver, vou mudar aqui o título para login social no Next. A descrição vai ser criando um fluxo de login social no Next.js. Beleza. O resto aqui a gente mantém no layout. Show? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no projeto é adicionar os componentes que a gente vai utilizar como base para construir a UI desse aplicativo, né? Vai ser uma aplicação bem simples. A gente vai ter um card ali com um botão Login com o Google. A gente vai clicar naquele botão e ele vai pedir para a gente selecionar a nossa conta do Google que a gente quer logar. E aí ele vai fazer todo o processo ali de login e trazer as nossas informações para dentro da nossa aplicação, beleza? Então, eu vou utilizar aqui a biblioteca ShadCNUI e aqui eu vou utilizar alguns componentes do ShadCN. Então, eu vou dar um ShadCN @latest init para ele configurar aqui a biblioteca para a gente. Vou utilizar o estilo New York, Neutral, vou utilizar CSS Variables. Aqui eu vou selecionar essa opção que está como default mesmo, Use Force. Show de bola. Aqui a gente já tem o ShadCN configurado, eu posso rodar um npx ShadCN @latest add e eu vou precisar desses três componentes aqui, button, card e avatar. Vou dar um enter e pronto. A gente já tem aqui os nossos componentes de UI prontos, né? Para a gente já utilizar dentro do nosso projeto. Show de bola? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa aplicação é a gente criar toda a interface visual para que a gente possa fazer de fato o login na nossa aplicação. Então aqui dentro de app, page.tsx, eu vou criar toda a UI da nossa página de login. Inclusive eu já vou renomear aqui de home para login.
Aqui dentro eu vou ter uma div. Essa div vai ter algumas classes do Tailwind, certo? Então aqui eu vou dar um flex, itens, center, justify center. Eu vou dar um min h screen para que a altura mínima dessa tela seja o máximo de espaço que a gente tiver na nossa janela de altura. E vou dar um bg gray 100. E aqui dentro da div eu vou ter um card, que eu vou importar lá dos nossos componentes de UI. Esse card ele vai ter um cabeçalho, então eu vou importar aqui o card header. Dentro do header eu vou ter um card title, com o conteúdo login social. E abaixo do título eu vou ter um card description. Faça seu login com sua conta Google. Show? E aqui dentro do card eu também vou ter um card content, que eu também vou importar de dentro do componente de UI card. E aqui dentro desse content eu vou ter apenas um form. E dentro desse form eu vou importar o button, componente button, e vou colocar aqui o texto login com o Google. Com Google. Show? Beleza. Vamos ver como é que está a nossa interface aqui. Então vou colocar o projeto para rodar. Pronto, aqui a gente já tem a UI aparecendo na tela, mas eu vou adicionar mais algumas estilizações. Eu vou vir aqui no projeto e vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse card ele vai ter uma largura de 350 pixels. No card content eu vou dar um espaçamento vertical de space y4 e vou dizer que o button ele vai ser full w-full, para ele ocupar 100% da largura desse card, beleza? Então vamos ver aqui como ficou agora a nossa aplicação. Pronto, ó. A gente melhorou aqui um pouquinho, a gente aumentou a largura aqui do card e o botão de login, ele ocupa 100% de espaço aqui dentro do card. Show de bola! A próxima coisa que a gente vai fazer é a página de dashboard, que vai ser a página quando o usuário estiver logado na aplicação. Então aqui dentro de app, eu vou criar uma nova pasta chamada de dashboard. Vou criar um arquivo chamado de page.tsx. E aqui eu vou dar um export default function. Eu vou colocar async logo, porque a gente vai precisar daqui a pouco utilizar alguns métodos para consumo de dados. Então, async function dashboard. E aqui eu vou dar um return. E aqui a gente vai implementar toda a UI da nossa dashboard. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter aquela mesma div em volta de tudo. Então vou copiar aqui da nossa página de login. Aqui dentro dessa div eu vou importar o componente card que a gente tem. Vou importar o card header. E dentro do card header eu vou ter o componente avatar. Tomem cuidado aqui na hora de importar, para não importar essa opção aqui de dentro do Radix. Então o ShadCN UI ele utiliza isso aqui, por baixo dos panos, o componente do Radix, para implementar a UI do avatar. Então eu vou importar aqui de dentro de components/UI/avatar. Vou importar também o avatar image de dentro do components/UI. Vou importar o avatar fallback. Aqui eu vou colocar as minhas iniciais, que é basicamente, caso a gente não consiga carregar a imagem, a gente vai exibir as iniciais do usuário logado. E logo abaixo do avatar eu vou ter um card title, que vai ser o nome do usuário, Matheus Castro. E eu vou ter um card description, que vai ser
mateus@email.com. Beleza? Então aqui a gente vai ter essas informações sendo exibidas aqui no cabeçalho e dentro do card content, eu vou ter apenas um botão. Então eu vou colocar aqui um form e dentro do form eu vou ter um button logout. Então vou importar aqui o button. E esse button ele vai ser um variant destructive, que eu quero que ele fique na cor vermelha, sinalizando que é uma ação, né, que a gente não quer fazer naquele momento. Né? A ideia é que quando a gente logar no aplicativo, a gente manter o usuário logado, beleza? Então, show de bola. Se eu vier aqui na nossa aplicação rodando no browser, a gente vai ter a UI presente, né, na rota /dashboard. Vamos ver o que aconteceu aqui, que ele está demorando. Ó, show. E a UI aqui já está aparecendo, só que a gente precisa fazer aqui alguns ajustes nessa UI, beleza? Então, vamos lá. Aqui no card eu vou dar uma largura, vou dar a mesma largura que eu dei lá na página de login, 350 pixels. Aqui no card header eu vou passar um flex call para ele deixar tudo em formato de coluna. Vou passar um flex call para ele deixar em formato de coluna e vou passar um items center para ele centralizar tudo aqui dentro desse cabeçalho. Aqui no avatar eu vou passar uma largura e altura, então a largura vai ser 24 e a altura também vai ser 24. E vou passar um margin bottom de 4 aqui. De 4 é foda, né? E vou passar um MB4 para ele colocar um espaçamento aqui abaixo do avatar. E agora para centralizar esse botão dentro do card content, eu posso simplesmente passar um class name com o texto centralizado, text center. Show? Se a gente voltar no browser, olha só, a gente já tem a nossa UI do jeito que a gente quer, beleza? Agora a gente só precisa de fato implementar a nossa integração com a biblioteca que vai fazer o login social para a gente. Então vamos lá para o código e aqui no terminal eu vou instalar a biblioteca que a gente vai utilizar. Então eu vou dar yarn add nextauth@beta. Então essa biblioteca aqui vai cuidar de todo o fluxo de autenticação para a gente. E beleza, agora que a biblioteca foi instalada, eu posso rodar npx auth secret, e aí ele vai gerar uma variável de ambiente para a gente, a chamada de auth secret, nesse arquivo aqui, env.local, tá? Show, a gente já tem aqui a nossa variável de ambiente. Eu vou só renomear esse arquivo para .env apenas. Show! Agora, com a variável de ambiente configurada e a biblioteca instalada, a gente pode vir aqui em lib. Eu vou criar um novo arquivo chamado de auth.txt, aliás, .ts. E nesse arquivo a gente vai fazer toda a configuração da lib. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar nextauth de dentro de nextauth. Vou importar também o provider Google, que a gente vai utilizar. Então a gente vai importar aqui de dentro desse pacote aqui. Na verdade é o mesmo pacote, só que a gente vai acessar aqui essa pasta /providers. Show! E agora eu vou dar um export const. Vou desestruturar aqui as informações que eu vou ter de dentro desse nextauth. E aqui dentro do nextauth eu vou passar um objeto com os providers, tá? Então eu vou abrir aqui um array nesse atributo providers e passo o Google, beleza? E aqui dentro do nextauth eu vou ter alguns métodos, né? O auth, handlers, sign-in e o sign-out. Então eu vou pegar aqui o handlers, o auth, o sign-in e o sign-out. Show? E aqui dentro desse arquivo eu vou criar um outro método chamado de
export function, aliás, async function, sign in with Google. E a ideia é a gente fazer o login aqui com o Google. Então, dentro do método sign in, a gente passa o provider que a gente quer utilizar durante o login do usuário. Beleza? Então, aqui a gente já tem o NextAuth configurado. É uma configuração bem simples. A próxima coisa que eu vou precisar fazer é criar um router handler aqui dentro da pasta app. Então eu vou precisar criar aqui uma pasta chamada de API. Deixa eu só ver aqui como é o nome que eu vou dar para os arquivos. Auth. Dentro de auth eu vou ter uma outra pasta. Então eu vou usar aqui colchetes, ponto. E aqui muito detalhe, viu? Escrevam exatamente da forma que eu colocar aqui. Next, auth, e é isso. Esse vai ser o nome da pasta. E dentro dessa pasta eu vou ter um arquivo chamado de route.ts. Então, é essa a estrutura que a gente vai ter aqui. API, auth, e a gente vai ter essa rota dinâmica aqui. Então, tudo que a gente passar de parâmetro para essa rota vai cair aqui dentro desse auth barra alguma coisa aqui que a gente vai passar. Na verdade, a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque essa rota vai ser chamada por baixo dos panos quando a gente chamar o método de sign in, beleza? Então aqui dentro eu vou importar apenas o handlers de dentro de @lib/auth. E agora eu vou dar um export const e vou desestruturar dois métodos de dentro desse handlers. Então eu vou pegar o método get e o método post. Então é isso, a rota vai ficar dessa forma. A ideia aqui é que o NextAuth, sempre que a gente clicar no botão de login, né, quando a gente disparar aquele método de sign in, ele utilize, né, no caso, esse route handler que a gente definiu aqui para processar a requisição. Beleza? E agora, por último, eu vou ter dentro de app um arquivo chamado de middleware.ts, e aqui eu vou importar o arquivo, aliás, o método auth, vou renomeá-lo como middleware. Na verdade aqui eu vou reexportar, né? Então eu posso fazer assim. Então é isso. E esse middleware, ele basicamente serve para manter a session do usuário ativa durante o uso da aplicação. A documentação do NextAuth não fala muito a respeito desse middleware, que a gente precisa definir aqui. E ele fala que esse arquivo aqui é um arquivo opcional. Então, por segurança, eu gosto de definir, né? Vai que acontece aqui algum bug, mas é isso. Então é isso, middleware configurado, eu vou voltar aqui no meu arquivo env e vou gerar mais duas novas variáveis de ambiente. Então a primeira variável vai se chamar auth_google ID e a segunda vai se chamar auth Google Secret. E agora a gente precisa gerar essas duas variáveis para que a gente possa utilizar no nosso projeto. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no Google, aliás, no browser, e vou acessar o Google Cloud para que eu possa gerar essas variáveis para a gente, tá? Então, basicamente, a ideia é vocês entrarem no ambiente aqui do Google Cloud. Aqui vocês vão poder criar um projeto, né? Então, vocês podem, caso vocês não tenham um projeto criado, vocês podem vir aqui em novo projeto. Aqui ele vai reclamar porque eu acho que eu estou usando o limite gratuito, né? De projetos disponíveis. Mas é só criar aqui um novo projeto e logo em seguida selecionar o projeto que você acabou de criar. E aqui o próximo passo é a gente vir em criar credentials, selecionar ID do cliente OAuth, esperar aqui ele carregar. A gente vai selecionar o tipo de aplicativo, a gente vai rodar isso aqui, essa secret,
no aplicativo da web. A gente pode passar o nome desse aplicativo. Vou colocar aqui login social, traço social. E aqui a gente precisa adicionar a origem JavaScript autorizada. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o nosso ambiente de desenvolvimento, né, localhost, na porta 3000. E aqui eu vou colocar também essa URI de redirecionamento autorizado, porém, deixa eu só confirmar aqui, social login YouTube, a gente vai precisar passar esse caminho aqui, ó. Então, deixa eu voltar lá. Então, como a gente não finalizou a criação da credencial, vamos criar novamente. ID do cliente OAuth, aplicativo da web, o nome do aplicativo, login social, a URI, aliás, a origem, vai ser http://localhost 3000. Na URI eu vou passar aquele endpoint que eu copiei, né? E vou passar a origem, né, do caso, localhost 3000. Então, basicamente, se vocês observarem aqui essa URI, ela aponta exatamente para aquela rota que a gente criou no nosso projeto, né? /API, /auth, e aqui depois de auth a gente pode passar qualquer coisa que vai cair naquela rota, né? Naquele route handler. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em criar. E pronto. A gente já tem... Opa, fechei sem querer. Deixa eu clicar novamente. A gente já tem aqui, ó, o ID do cliente e o secret do cliente. Então, eu recomendo que vocês criem o próprio ID do cliente e o secret de vocês para que vocês possam utilizar aí no projeto de vocês. Então, eu vou copiar o ID primeiro. Deixa eu copiar aqui. Vou lá no secret, aliás, no arquivo de env. Vou colar. Vou pegar o secret e vou colar aqui na minha variável. Beleza? E como a gente adicionou uma variável de ambiente, novas variáveis, né, eu preciso reiniciar aqui a nossa aplicação. Então, vou dar um yarn dev novamente, ele vai rodar o projeto do zero de novo. E com isso aqui a gente já tem tudo que é necessário para que a gente possa rodar o provider do Google na nossa aplicação. Então, o próximo passo aqui, deixa eu fechar esses arquivos, é a gente vir aqui em login. E agora a gente vai fazer uma chamada, né, para o método de login quando a gente clicar nesse botão aqui, login com Google. Então, para fazer isso, como a gente está utilizando o TypeScript, a gente vai definir aqui uma action para esse formulário. Então, a action vai ser um método que a gente vai rodar no servidor. Então, aqui em cima, eu vou criar uma função async sign-in action. E aqui eu vou passar a flag use server, para que esse método aqui seja executado do lado do servidor. E aqui eu vou chamar o método sign-in with Google, que é o método que a gente havia criado lá dentro de auth, passando o provider, né, que a gente quer utilizar. E agora eu posso passar essa função aqui dentro do action do formulário. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai dar um submit nesse form aqui para a gente. Beleza? Agora, a gente pode vir aqui na nossa aplicação e testar se tudo isso aqui está funcionando. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou navegar até a rota barra, né, que é a página de login da nossa aplicação. E se eu clicar aqui em login com Google, olha só, ele redirecionou aqui para a página de login do Google. Olha só que legal. Então aqui a gente pode selecionar alguma das nossas contas, né? Então eu vou selecionar essa conta aqui.
vou clicar em continuar. Por algum motivo ele pegou o nome ali Best Delivery. Não sei por que aconteceu isso. Ó, ele deu aqui algum erro, ele deu um erro aqui, né? Existe um problema com a configuração do seu servidor. Vamos ver aqui. Invalid Client Unauthorized. Vamos lá ver o que rolou aqui. Ó, aqui no Envy, deixa eu ver se foi por conta disso. A aspas tinha ficado aqui na linha de baixo. Vamos ver se com isso aqui vai corrigir esse erro pra gente. Vamos lá. Deixa eu rodar novamente. Vou dar aqui um reload. Vamos lá. Login com o Google. Ó, agora foi. Era exatamente aquilo mesmo. Por conta da aspas aqui ter vindo para a linha de baixo, acho que ele bugou aqui o secret do Google. Então, olha só, o login já está funcionando, tá? Só que a gente precisa fazer algumas modificações aqui no nosso código ainda, beleza? Então, aqui na minha página de login, qual que é o fluxo da parada? Se eu já tiver logado, eu não preciso acessar a página de login novamente. Então, para fazer essa validação, a gente precisa implementar aqui o seguinte. Eu vou transformar esse login component em async e eu vou pegar os dados da session que tiver dentro do auth, do método auth, que a gente tem aqui dentro do /lib/auth, beleza? E aqui a ideia é a gente fazer o seguinte. Se eu tiver uma session, significa que o usuário está logado, e aí eu posso redirecionar ele para a rota /dashboard. A gente vai importar esse método redirect de dentro do next/navigation, beleza? Deixa eu só organizar aqui as importações. Show de bola. Então vamos lá ver se está funcionando certinho isso aqui. Olha só, se eu tentar acessar a página de login, ela me redireciona automaticamente para a página de dashboard, porque o usuário já está logado. Então agora eu preciso somente pegar os dados do usuário que estiver na session e exibir aqui no lugar desses dados que a gente mocou. Então vamos lá na página de dashboard. E aqui a gente vai fazer um processo bem semelhante. A gente vai pegar os dados da session do usuário. Await. Vou chamar o método auth. Tá? E aqui, se eu não tiver se eu não tiver logado, eu não vou poder acessar a minha página de dashboard. A ideia é que a gente só consiga acessar essa página se o usuário tiver logado, de fato. Então aqui eu vou redirecionar ele para a rota barra. Então eu vou importar aqui o redirect de dentro de next/navigation e show de bola. Deixa eu só arrumar também aqui as importações. Componentes, eu gosto de deixar agrupado assim. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Já que a gente tem a informação da session aqui nesse componente, eu posso vir passar a imagem de avatar do meu usuário. Então eu posso vir aqui em session.user. O user vai ser opcional e eu posso pegar o atributo image, tá? Aqui ele vai reclamar porque o image também é null ou undefined e o src ele precisa ser ou string ou undefined. Então aqui, como eu tenho a imagem nas minhas contas, eu vou passar aqui um alias forçando o tipo para mim, beleza? Então a gente vai forçar que o image vai ser do tipo string para ficar em conformidade com o src. E aqui eu vou fazer algo bem parecido. Eu vou vir em session.user.name as string, tá? Então deixa eu só quebrar a linha aqui para formatar, bonitinho. Aqui no título eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui o name
E aqui no e-mail eu vou pegar o e-mail. Show? Vamos lá ver. Olha só, a gente já tem a imagem da minha conta lá do Google, o nome da minha conta no Google e o e-mail da conta que eu utilizei, tá? Agora aqui eu preciso atualizar também o fallback, né? Então, no fallback eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar só a inicial do meu nome. Então, vou pegar a primeira letra do meu nome e vou colocar aqui um uppercase. Então, para ficar em maiúsculo, upper to uppercase. Show? Então, isso aqui vai fazer com que a gente exiba somente a inicial do meu nome no fallback, caso a gente não consiga exibir a imagem de avatar aqui no dashboard. Beleza? E agora, por último, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar um método de signout para a gente chamar aqui no meu botão de logout. Então eu vou criar aqui async function sign out action. E aqui, novamente, eu vou precisar passar a flag useServer e vou chamar o método signout de dentro do arquivo lib/off. Show? E agora eu vou chamar esse método aqui dentro da action do meu formulário. Beleza, acredito que com isso a gente tem todo o fluxo implementado. Vamos só fazer o último teste. Então eu estou com o meu usuário logado, eu vou clicar aqui em Logout, a ideia é que ele me redirecione para a página de login. Show! Vamos lá tentar acessar a nossa dashboard. Ó, eu não estou logado, não consigo acessar aquela página. Eu só vou conseguir acessar quando eu, de fato, logar com o Google. Então, eu vou aqui selecionar uma nova conta. Continuar. E olha só que beleza. A gente tem aqui os dados vindo diretamente da nossa conta do Google. Então é isso, a gente tem aqui um fluxo completo, implementado utilizando o NextAuth. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Conteúdo aí super essencial para todo desenvolvedor web, tá? Então espero que vocês tenham curtido. E novamente, se inscreve no canal para continuar recebendo esses conteúdos semanalmente. E deixa teu like aí para fortalecer ainda mais o nosso canal. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.